Qual que é a grande vantagem de contar a história da sua marca? Tem um significado por trás. Se você comunicar isso para o seu cliente, é muito mais fácil dele lembrar da sua marca, porque ele lembra da história da marca. As histórias conectam, as histórias acionam 8 partes do seu cérebro. Faz um teste. Se você tem uma loja, grave um IGTV e conte para sua audiência qual é a história do nome da sua loja. Ou até a história da sua loja, por Isso. que de ter loja. Isso Conte a aproxima. história, conte da onde veio, por que você está fazendo isso. Lojista, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao podcast Vitrine Online. Aqui a gente discute as táticas e estratégias para ajudar a sua loja a vender todos os dias e faturar de 2 a 20 mil reais por mês nas redes sociais. Eu sou o Francisco. E eu sou a Luísa. E hoje nós vamos falar sobre 7 passos para criar o nome da sua loja. Então vamos lá. Para começar, a gente precisa ser muito honesto com você que está aí do outro lado da nossa tela, que é: o nome não é tudo. Ele faz parte de um contexto maior, que é a marca, que é a construção da marca, a percepção que a pessoa tem em relação ao que você passa para ela por meio de vários outros aspectos que a gente vai falar aqui. E além disso, a gente vai dar os 7 passos para você criar o nome da sua loja. Isso aí, o nome sozinho não faz milagre. É claro que ele é importante, óbvio, ele é muito importante, mas ele é uma parte de toda essa construção de marca, desse branding, que é um termo em inglês que significa essa construção de marca de uma maneira bem resumida, digamos assim. Mas vamos falar um pouco do tal do branding antes de entrar nos 7 passos. E assim, talvez você esteja pensando: mas Luísa, eu só sou uma lojinha. Por que eu vou pensar em marca, em branding, em coisas em inglês? Vai pensar assim, porque toda grande marca começou pequeno, começou com uma lojinha. Todo mundo começa com uma primeira loja, uma primeira venda, um primeiro cliente, um primeiro contato, um primeiro fornecedor e assim por diante. Então você deve, desde o começo, estar presente para todas essas possibilidades de reforçar a sua loja, a sua marca, para a pessoa que vai encontrar você, seja no online, seja no físico, aonde você for encontrada. E outra coisa importante, talvez você esteja vendo esse episódio aqui e pensou assim: mas eu já tenho o nome da minha loja. Igual, eu recomendo que você veja o que a gente vai falar aqui, porque serve para várias outras, né? A gente sempre tem que inventar algum nome para alguma coisa, e também tem toda essa questão de construção de marca que a gente vai falar aqui, que é muito importante para o seu negócio, para a sua loja poder vender todos os dias. Exato. Então, assim, branding é um termo que é um termo americano, mas ele significa aqui, uma estratégia de gestão de marca que faz ela ficar ainda mais forte, ainda mais presente no mercado e faz com que as pessoas realmente lembrem de você. E isso vai ser influenciado não só pelo seu nome, mas também pelo visual, pelo logotipo, pela forma que você disponibiliza as palavras. Então tudo isso vai contar como uma forma de branding. Então, por exemplo, assim, mas eu não tô entendendo, prefiro que tu me dê alguns exemplos. Então, visual. Se você tá andando numa estrada e vê um M amarelo. Um M assim, amarelo. O que será que isso significa? Você sabe exatamente que lá tem o McDonald's, né? Então isso é muito visual. Ou, por exemplo, a bolacha Oreo. Ela é preta, o recheio branco, e é sempre a mesma imagem. Isso é muito visual. Ou, por exemplo, a Rede Globo, né? Que tem lá o Plim Plim, que, não é só o visual, mas tem lá a logomarca visual deles. Então, são esses aspectos que você vai olhar uma imagem e vai pensar: é tal marca. Ou então até as cores, por exemplo, a Coca-Cola é tudo vermelho, então é muito forte a presença da cor na construção da marca da Coca-Cola. A gente traz alguns exemplos aqui que fogem, inclusive, das lojas, enfim, mas é só para a gente contextualizar. Ou então, por exemplo, a escrita, a palavra. Se a gente mostrar aqui maisena, por exemplo, a embalagem amarelinha, escrito maisena. Mas Cotonete. maisena é o quê? É amido de milho. Isso. Né? Não é maisena, eu quero maisena. Não, você quer amido de milho, mas a marca tá tão grudada na nossa cabeça que a gente pede exatamente isso. Ou, por exemplo, o que eu tinha anotado aqui? Cotonete, né? Então são os palinetes de algodão. Ou quem sabe Gillette, Xerox.
Tudo isso são marcas que acabaram até se transformando naquele produto, naquele serviço, naquela coisa, entre aspas, que a gente busca e vai atrás. Outra questão pode ser o próprio logotipo. Se eu fizer assim, é o símbolo da Nike. Ou até as 3 listras. O que é a marca das 3 listras? Adidas, né? Então não é nem o logotipo. Uma as 3 listras sozinhas a pessoa já identifica que é Adidas. Quando tá num contexto, ainda mais se tá num contexto de esporte, né? Isso, tudo é uma construção de marca. O nome é muito importante, a gente já vai chegar nessa parte do nome, mas é só para mostrar, para você estar presente, que tudo isso é relevante para fixar na cabeça dos clientes a sua marca, a sua loja, para que ela seja uma opção quando ele precisar comprar algum produto que você tem a oferecer. Exato, e até falando do som, eu comentei aqui do Plim Plim da Rede Globo, mas, por exemplo, o som de uma Harley Davidson é um som patenteado, aquele... né? Não vou conseguir reproduzir nem morta, né? Não vou conseguir, mas você pegou o espírito da coisa. Ou, por exemplo, a Motorola tem aquele Hello Moto, e daí todo mundo que escuta sabe exatamente que é a marca da Motorola. Então, perceba que existem vários aspectos que você vai construindo na cabeça da pessoa que vai reforçando a sua marca, reforçando a sua loja, reforçando todos os aspectos que você oferece para o cliente. Exato. E como é que faz a construção de um branding, então, Luísa? Então, primeiro você tem que selecionar, escolher, saber exatamente quem são os seus clientes, para que a pessoa lá do outro lado entenda, absorva, entenda que é para ela aquela comunicação, e isso já vai te ajudando. Claro que tem que relacionar com os produtos também, né? Isso, então se você quiser saber mais, inclusive, sobre essa construção, definição do público-alvo da loja, volta algumas casas aqui, eu acho que foi o 2º episódio dessa temporada 2, a gente falou sobre o público-alvo, então, inclusive mostramos uma técnica para fazer isso, volta lá e dá uma olhada nesse episódio. Ótimo. Que mais? Você pode fazer essa construção de marca sozinha, definir o nome sozinho, pode fazer tudo por conta própria? Pode, claro que pode. Você vai conhecer seu cliente, você vai conhecer seu produto, você sabe quais são os diferenciais que você quer entregar para o seu cliente, então você pode ir construindo. Mas você também pode ter o auxílio de algum profissional, tá tudo certo. A Vitrine Perfeita, por exemplo, desde que a gente começou o nosso negócio, a gente sempre primou pelo visual, pela uma boa entrega na apresentação de tudo, de toda a nossa comunicação. Então, para nossa visão, foi sempre essencial ter esse posicionamento já extremamente bem definido desde o começo. Por isso, inclusive, que a gente contratou 2 profissionais para fazer isso, que é o Thiago. Obrigado, Thiago e Ângelo. E o Ângelo, né? Então, o Thiago e o Ângelo nos ajudaram, tanto como posicionamento de marca, quanto o formato, a logo, tudo. As cores, tudo isso. Porque a gente queria já transmitir, pelo menos visualmente, essa primeira impressão, essa identidade visual, que ela transmitisse esses valores que a gente tem aqui na Vitrine Perfeita. Inclusive, a gente buscou, né, para reforçar aqui, que a gente queria uma marca que fosse vibrante, que fosse ousada, que fosse simples, definitivamente. Então, a gente sempre primou isso. Isso, quando a gente traz aqui, por exemplo, um conceito desses que soa, né, branding, a gente tenta sempre simplificar e mostrar como ele pode ser aplicado no dia a dia, que fosse contemporânea, sofisticada e delicada. Esperamos que a gente esteja alcançando isso, né? Se você acha que a gente está alcançando isso, por favor, faça o seu comentário. Deixa o like aqui no Deixa vídeo o like, já. a gente já vai entender o recado, a gente já tem essa conexão aqui. E daí o que a gente também pensou? Grande parte das pessoas que nos acompanham, sejam aqui, desde o nosso começo sempre foi um público feminino, então por isso o rosa, o vibrante, a gente trouxe o amarelo. E para quem não sabe, mas se você está vendo aqui embaixo vai ter no YouTube a nossa logomarca, que são 2 quadradinhos amarelos que é uma vitrine, né? Então a vitrine está sempre ali presente, porque a vitrine tem que ser perfeita. Exato. Mas vamos lá. Falamos tudo sobre essa parte de construção de marca. O nome é fundamental nisso e por isso a gente vai então apresentar os 7 passos, que é o tema deste episódio. E é como você será encontrada e encontrado, então por isso que ele é muito importante. Como você faz para escolher o nome da sua loja? Quais são estes 7 passos?
A gente, Vai já pelo falou, primeiro. a gente já falou sobre branding, né? Então, conhecer o seu cliente, conhecer seu produto, saber o que você deseja passar para essa pessoa. E assim, eu acho que uma boa sugestão, uma boa dica é pensar na sua marca, na sua loja, como se ela fosse uma pessoa. Ela tem características de pessoa. Como a gente falou da vitrine perfeita, vibrante, ousada, delicada. Então, tudo isso faz parte já de um começo de um nome que seja, por exemplo, simples, mas que a gente consiga chegar nas pessoas. Então, pensar no produto, pensar no público, faz parte para que você comece já a definir o nome da sua loja, da sua marca. Vamos trazer um exemplo exagerado aqui para Vamos ficar lá. mais didático. Eu tenho uma loja de moda infantil e ela pode ser toda para uma linha mais despojada, irreverente, né? O pai é roqueiro, não sei o que, mais filho descolado, ou todo para uma linha mais princesinha, né? Da filha bonitinha, arrumadinha, Frozen. Toda essa parte assim é totalmente diferente. Os nomes vão ser diferentes também, porque senão vai estar conectando com o público errado. Então, parece às vezes muito teórico, mas não é. A primeira questão é ver onde a pessoa vai se posicionar. Nós aqui, quando criamos, por exemplo, a Vitrine Perfeita, a gente estava com um projeto, mas a gente sabia que tipo de comunicação a gente queria transmitir. Então a gente se preocupou bastante nisso. Ficou, entre aspas, eu ia dizer perdeu, não é perdeu, investiu um ótimo tempo com gente muito qualificada para nos ajudar a construir essa marca que a gente gosta muito e a gente queria começar do jeito certo, para não ter que ficar meio camaleão, sabe? Trocando o tempo inteiro. E também se mudar depois com o tempo e a gente achar que tem que se reposicionar, a gente muda. Não é uma coisa completamente engessada. Mas é bom se você já começa do ponto certo, né? Pelo menos no rumo certo. Eu não sei em que momento você está vendo esse vídeo, mas há pouco tempo atrás, pelo menos no Instagram, a gente já teve uma pequena mudança que foi trazer o rosto do Francisco, né? Meu e do Francisco lá para todo o perfil. Então, essas construções, essas mudanças, elas podem acontecer porque há um amadurecimento de marca. Mas voltando ao nome, né? Isso. Voltando a isso, a gente sugere que depois que você já definiu quem que é seu público, qual é o produto que você vai vender e tudo isso, você pense, você faça um brainstorming. É isso aqui, ó. Você pega uma folha em branco e uma caneta. Tudo isso que você precisa. São esses dois equipamentos, tá? E na verdade você vai pegar um papel em branco e vai colocar todas as ideias de nome que vierem. E assim, ó, todas, sem filtro nenhum. Senta lá com os sócios, senta com os amigos, com os funcionários, enfim, com quem você achar que tem que sentar. Com a família, todo mundo. Coloca todos os tipos de ideia que vierem. Vai vir ideias horríveis, mas não filtre, deixe vir. Porque à medida que começar a ter ideias, você vai começar a conectar pontos. Então, olha, se puxasse, vai vir, por exemplo, um nome composto de 2 palavras, depois um outro nome composto. Opa, e se eu invertesse? Será que não ficaria legal? Então, sem filtro. O importante é escrever várias ideias no papel em branco. Essa é uma técnica que ela pega uma criatividade coletiva. Então, ela pega várias informações pseudo-desencontradas, porque em algum momento elas podem se encontrar, e criar realmente o nome da sua loja. E o que eu acho interessante é que o primeiro passo ali é definir produto, cliente, posicionamento. Então, isso já te dá uma certa forma um norte, porque tu já começa a meio que, assim, guiar um pouco o teu pensamento. Tu não fica completamente perdido do tipo, ficar olhando para uma tela em branco e esperando o que você vai me dizer. Não. É um processo. A tela em branco, ela vai tendo que ser abastecida, é um processo, mas aí a partir dessa tempestade de ideias, que é uma tradução literal do brainstorming, você começa a ter maiores informações. Isso aí, e as ideias começam a vir quando a gente não tá lá procurando elas, sabe? É quando sai para dar uma caminhada, é quando vai no supermercado, opa, se eu fizesse tal coisa, então já anota no celular, depois faz essa lista, leve um tempo para fazer essa lista, porque dali vai sair alguma coisa que dá para aproveitar. E assim, às vezes
tomando banho, lavando o cabelo, plim, né? Aí sai correndo e vai a nota. Eu conheço uma pessoa que tem um quadrinho negro no banheiro para ele anotar as ideias enquanto ele tá tomando banho. Depois tu me conta quem é, fiquei curiosa. Então, papel e caneta não vai funcionar porque vai molhar. Mas, vamos lá, terceiro passo então, depois de ter feito isso, é fazer a investigação. Sherlock. Vamos lá. Né? Vai ser o detetive agora. A hora é agora de ser o investigador. E aí, o que você faz? Pesquisar, porque você quer ter um nome que se diferencie, certo? Então, é importante que você pesquise se esse nome vai realmente se diferenciar. E outra coisa importante também é que às vezes a gente pega um nome e acha que está arrasando com aquele nome, né? E daqui a pouco pode acontecer de você fazer uma pesquisa no Google e esse nome em outro estado, por exemplo, ou um termo em inglês que daqui a pouco lá fora significa alguma coisa completamente ao contrário, né? Até pro mal. Então, cuidado para daqui a pouco... A gente até brincou aqui antes, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, quando a gente quer comer bergamota, a gente chama de bergamota. Mas em outras cidades, outros lugares é chamado de mexerica. Então, são contextos diferentes. É claro que se eu quisesse abrir uma loja aqui no Rio Grande do Sul e o público fosse aqui, bergamota poderia ser interessante, porque, né, remete ao local aqui, é um estado bairrista, tudo isso. Enfim, mas... são só um exemplo baseado o aipim e mandioca ou macaxeira, é a mesma coisa com outros nomes. Então às vezes a gente pega um nome aqui que daqui a pouco é um xingamento em outro estado e aí é um problema, porque, né, ainda mais se vai vender online, vai ter uma loja que está vendendo com um nome ruim. Então esse é só um pequeno cuidado. E aqueles cuidados que a gente sempre indica, até um outro exemplo que pode relacionar com o inglês é o famoso hashtag sextou, que não é uma boa ideia de se usar, porque fora do Brasil significam outras coisas. Então esteja presente para isso, saiba que você tem que analisar bem que a internet ela te leva para vários lugares, então entender exatamente o que cada palavra significa, como é que ficam essas junções é bastante importante. Bom exemplo, sextou em inglês seria sexo para você. Daí é um problema, inclusive muita gente bota essa hashtag e traz problemas porque o Instagram lá é em inglês e ele entende isso aí errado. O que essa pessoa está falando aí? Então é só um exemplo, bom exemplo, que não é bem do nome, mas mostra essa pegadinha. E até tu falou de nomes bairristas, um exemplo que eu acho muito inteligente, muito interessante é o 20/9, que remete, por exemplo, é 20/9 que remete a... 20 de setembro. 20 de setembro, que é a Revolução Farroupilha aqui no Rio Grande do Sul, um restaurante de carnes. Então, é um exemplo aí para que você já fique na cabeça, exemplos diferentes, né? É isso aí. Quarto passo é filtragem, né? Você foi lá no brainstorm, segundo passo, nossa, milhões de ideias, todas, algumas muito ruins, algumas mais ou menos, algumas um pouco melhores, algumas muito melhores. Aí dessas muito melhores, você foi lá e deu aquela investigada, saíram mais, conseguiu deixar, sei lá, 3 opções. Aí vai lá e filtra. Todo aquele filtro que não era para ter feito na parte do brainstorm. Agora sim, agora começa a olhar. Agora começa a primeira, esse nome aqui ficou estranho, esse aqui eu não gostei, esse aqui já tem uma loja que é assim, esse aqui... Aí começa a sobrar menos nomes. Claro, essa é a ideia, né? A gente tem que chegar numa conclusão final, qual será o nome da loja. Mas, então, o próximo passo é começar a fazer essa filtragem. Não chegar num só. Ter sei lá, 3, 5 nomes, porque ainda tem mais 3 passos pela frente. Então a gente vai... Esse processo de filtragem Tá anotando tudo, né? Isso aí. É isso aí. Vamos pro quinto. Quinto passo é uma análise de desempenho. É olhar pro nome e dizer assim, meu querido, você funciona ou você não funciona? Como é que é a sua... Quais são as suas habilidades reais? Então, o que é? É pegar e testar esse nome. Joga pro mundo, comenta com as pessoas, vê quanto tempo elas demoram ali pra fixar esse nome, ou se em 10 minutos, já esqueci, já não sei mais, como é que era, ai, agora. Então, assim, joga pro mundo. Eu até citei um exemplo esses dias do Thiago, que foi um dos responsáveis por nos ajudar na criação da marca. Ele me mandou esses dias um formulário
E nesse formulário tinha opções de nomes. Eu nem sei qual é o projeto que ele vai colocar em prática, mas eu achei muito legal que ele usou uma ferramenta, o Google Forms, para mandar para as pessoas para que elas votassem. Então você pode fazer isso, você pode entrar no seu Instagram e abrir uma enquete, você pode conversar com seus amigos, olha, estou com essas 3 ideias, qual que soa melhor para você, qual que pega melhor e tal, e começa a identificar, colher feedback para ver qual desses nomes vai ser aquele que tem mais potencial, porque ainda tem 2 etapas, mas é importante colher a impressão das pessoas. Olha, eu tenho uma marca, eu gostaria de fazer uma loja de roupa infantil, mas eu queria que fosse mais descolada e tal. E eu fiz alguns nomes aqui, eu investiguei, e agora eu estou filtrando, eu tenho aqui a Rock Kids, sei lá... Princesinhas Kids. Princesinhas, o que vocês acham? Não, olha, acho que se tu quer às vezes a gente está tão encantado com um nome que a gente imaginava e tal, e aí vem uma outra pessoa e diz, nossa, mas quando você falou esse nome pra mim, eu achei que parecia uma marca de comida, né? Não parecia. Então, comece a pegar esses feedbacks para chegar numa conclusão final depois. E assim, se eu posso acrescentar já uma dica, uma sugestão aqui no meio desse nosso passo a passo, é assim, não se apaixone pelo nome, porque se você ficar muito vidrado nesse nome, nessa hora da escolha, né? Aí vai ser um pouco frustrante, porque daí você vai ver uma reação que você não imaginava de uma pessoa e às vezes ela só tá te ajudando, porque o nome, ele precisa ser um nome comercial, ele precisa grudar na cabeça das pessoas. Isso, né? Aí chegamos então ao 6º passo, que é analisar a disponibilidade do arroba nas redes sociais e a disponibilidade do domínio. Vamos por parte. Eu vou fala primeiro do arroba. O arroba é uma informação que você vai jogar para o mundo, vai jogar para as redes sociais. E aí é indicado que não seja um número, não tenha muitos números, não tenha underlines, não tenha muitas informações ali nele, porque, né, ele precisa ser fácil de ser encontrado e é a sua comunicação com o mundo. Por exemplo, a Luísa resolveu abrir uma loja e vai ser a Luísa Modas, né? Luísa Moda Feminina, pronto. Então o nome da loja, se a gente entrar lá no Instagram, provavelmente vai ter Luísa Moda Feminina. E aí mas ela quer mesmo aquele Luísa Moda Feminina. Daí ela pega e bota Luísa Moda Feminina 1733, sei lá, o número da data do nascimento. E aí aí tu imagina quando tu for contar para alguém qual é o arroba da tua loja. Me segue lá no arroba Luísa Moda Feminina 1733, não sei das quantas. Tu lembrou o número. Né? Então, para a pessoa lembrar isso, ela não vai lembrar. Então tem que tentar pegar por exemplo, seria Luísa Modas Caxias, ou Luísa Moda São Paulo, tanto faz, alguma coisa assim. Não precisa ser exatamente o arroba do nome da loja, porque isso é muito difícil da gente conseguir exatamente o nome. O ideal é lógico que seja. Mas pode ser daqui a pouco Luísa.moda feminina, sabe? Alguma coisa assim, mas tentar não fugir para algum nome muito complicado. Pense que a pessoa tem que lembrar do nome, isso é muito importante. Um exemplo que eu acho legal, que seja de se pensar assim, é, por exemplo, assim, a pessoa tem que ouvir esse nome, entrar, ir pra casa e quando chega na frente do Instagram de novo, vou olhar aquele nome lá, isso, né? Ou, por exemplo, tá no elevador, a pessoa conta lá e daí, enfim, a pessoa consegue gravar, essa grande função. Pega um Uber, conta pro Uber, sabe? Aquelas conversas rápidas que acontecem no nosso dia a dia, que é uma forma de um boca a boca, você também tem que se ajudar nesse boca a boca para que a pessoa lembre que você... Quer dizer, ela vai lembrar de você, você vai ter passado pelo dia dela, mas você tem que continuar fazendo parte do dia dela. E falando sobre... Já para chegar no teu assunto do domínio, que eu acho muito interessante, que eu ouvi há um tempo atrás, um podcast que é com a Ana Luísa McLaren, olha ali o nome, e o Thier Lima, que são os fundadores do Enjoei, que é um site que as pessoas enjoam de determinados produtos. Então, começou com roupas e hoje já tem outras tantas opções ali para serem vendidas. E aí começou numa conversa assim, dá uma olhada lá no meu armário, deve ter várias coisas que eu já não gosto mais, eu meio que enjoei delas.
E daí ela, opa, Enjoei é um nome bom. Ah, mas não deve estar disponível. Pois é, estava e, enfim, a marca e o site, a plataforma já existe há um bom tempo. Quem quiser conhecer essa história, inclusive, tem um podcast chamado Do Zero ao Topo e tem uma entrevista com eles, né, os fundadores do Enjoei. É muito legal e a história foi mais ou menos isso aí. Ela estava querendo se desfazer de alguns produtos e disse, procura lá ver se tiver enjoei.com.br está definido o nome. E pronto. foi. E tinha. Então, a outra questão que a gente estava falando, então, além do arroba, é o domínio. Porque se a sua loja pretende, com o tempo, abrir um e-commerce, crescer, né, e se consolidar, vender online, enfim, é importante que você verifique se a loja tem o domínio. Ou seja, aquele www. No caso nosso aqui, vitrineperfeita.com.br. Esse domínio, a gente é proprietário deles, porque daí a gente consegue hospedar o nosso site lá. Então essa é uma sugestão muito importante, né, para quem está pensando em crescer, e a gente está falando aqui com você porque sim, né? A gente quer que você cresça. Vender todos os dias e quer que você fature de 2 a 20 mil reais por mês nas redes sociais. Então, sim, procure se o domínio está disponível. Onde procurar isso? Entra ali no Google e coloca registro.br. Daí você vai cair lá e lá nesse site você consegue fazer consulta se o domínio está ou não está disponível. Pelo menos no momento que a gente está gravando aqui, a anuidade desse domínio é R$40. Então é um valor que não é tão expressivo e vale a pena para você garantir, né? Para quando você quiser abrir o site, você tem aquele domínio. Sem ter que fazer os nomes complicados, assim, é um nome relacionado diretamente ao nome da sua loja. É bem exatamente isso. E por último, mas não menos importante, deixamos uma parte um pouco mais burocrática, que é o registro da marca. Então, para ter aquele Rzinho no canto, para ter o registro realmente da sua marca, há uma possibilidade de você fazer sozinho, como também dá a possibilidade de você fazer com um advogado. A gente, por exemplo, fez com um advogado porque são vários itens, várias questões, Tem a classe que você vai registrar, tem todo o processo burocrático, enfim, né? A gente até um tempo atrás comentou sobre isso e num comentário do vídeo a pessoa disse, mas eu consegui fazer tudo por conta. Claro, é possível. Aliás, tudo que a gente falou aqui dá para fazer por conta ou dá para conseguir apoio de profissionais que ajudam e que são especialistas nessas etapas, digamos Exato. assim. Mas o registro da marca, até por não ser a nossa especialidade, a gente recomenda que você verifique. E qual a importância de fazer o registro da marca? Porque depois que você crescer e estiver vendendo para todo o Brasil, daqui a pouco chega alguém lá do outro lado do Brasil que tem aquela marca registrada e diz, epa, essa marca aqui não. E aí você tem que se reposicionar e explicar para todo mundo que você vai ter que trocar o nome porque aconteceu tal coisa e tal. E isso é um problema. Pode ser um problema muito grande e sério. E então, que não precisa, quem tiver querendo começar do zero, fazendo toda a cartilha, digamos assim, vale a pena. Eu lembro que quando a gente fez a pesquisa e definiu, o nome da nossa empresa vai ser do nosso canal, enfim, vai ser Vitrine Perfeita. Vamos verificar. E foi feita toda uma consulta, conforme as classes, tudo pra gente ver. Beleza, então vamos embora, registramos a marca para não ter problema daqui pra frente. Exato, é isso aí. Bom, isso aí. Mas continuando, eu sei que talvez a sua cabeça, porque a gente tá contando história, contou do Enjoei. Deixa eu só revisar os 7 passos. Boa ideia. Eu vou revisar os 7 passos para quem se perdeu no meio aqui. Viu? Primeiro, entenda quais são as características da sua marca. Então, toda aquela parte de base que a gente falou lá no começo. Segundo, brainstorm, né? E que, por sinal, essa parte de base dá até um conteúdo novo por aqui, né? A gente pode fazer um episódio inteiro disso. O segundo, então, brainstorm, de anotar as ideias num papel. Quer falar o terceiro? Terceiro, investigação. Aqui, ó, investigação, seu Sherlock Holmes, o detetive da sua marca para entender, para saber se o nome vai dar certo, se ele já existe ou não, em que pé que tá a história dele. Isso aí, depois fazer o quarto passo, uma filtragem, analisar quais daqueles nomes são bons ou não são bons. O quinto passo, fazer uma análise, um teste de desempenho, conversar com as pessoas, colher feedback, ver começar a ter feeling de qual que é aquele que mais cola. O sexto é a disponibilidade tanto do arroba no Instagram
como também a disponibilidade do domínio para você ter o seu site quando você for investir no seu site. E por fim, a questão do registro da marca, já pensando, né, num negócio cada vez maior e para evitar problemas, dores de cabeça futura. Sim, tem o investimento, tem todo um processo burocrático, mas pode evitar grandes problemas futuros. Exato. Mas a gente tem mais um monte de coisa para falar ainda. Calma, aguenta aí que a gente tem muita história para contar aqui. Falando de história, a gente sempre fala que contar histórias, compartilhar histórias com as pessoas é sempre muito importante. E aí, talvez você esteja pensando assim, tá, mas eu tenho a história do meu nome, será que vale a pena contar? Será que vale a pena eu falar para as pessoas? Ai, mas eu acho que eles nem vão querer saber. E qual que é a grande vantagem de contar a história da sua marca? Porque muitas vezes todo esse processo que a gente falou aqui, a pessoa bolou um nome que tem uma história, não saiu do nada, tem um significado por trás. E esse significado é uma maneira de você, se você comunicar isso para o seu cliente, é muito mais fácil dele lembrar da sua marca, porque ele lembra da história da marca, a gente lembra das histórias. Né, As histórias conectam, as histórias acionam 8 partes do seu cérebro, então ele dá uma chacoalhada, ele fisga a informação e guarda. Faz um teste, se você tem uma loja, grave um IGTV e conte para sua audiência qual é a história do nome da sua loja. Ou até a história da sua loja, por que de ter loja. Conte a história, conte da onde veio, por que você está fazendo isso, né? E aí a gente até separou aqui alguns nomes de alunas da comunidade Vitrine Perfeita que nas conversas que a gente teve, elas comunicaram com a gente e tal, e nos gravou. E tu vê, olha só, acaba de confirmar o que a gente acabou de dizer aqui, porque ficou na nossa cabeça. A gente lembra dos nomes por conta da história. Por exemplo, 4 opções deles. Caso você seja nossa aluna e a gente não tá contando essa história, vai lá na comunidade da Vitrine Perfeita e, por favor, conte sua história. Bom, já. Né? Já, agora, a prof tá mandando. Mas assim, ó, a primeira delas é a 2002 Acessórios. Por que 2002 Acessórios? Não é... Ah, mas vocês falaram que não podia ter números? Pois é, mas nesse caso, 2002 é o ano que uma das fundadoras da marca nasceu. Então tem toda uma conexão, tem um porquê. É um número que não é qualquer número, é um ano, significa algo, e nesse caso ali conecta bem, ficou um bom match, né? E tem também a questão do nome, né, 2002, também tem isso. Também visualmente, ele é interessante. E aí tem também o nome da Preciosa, que é da Verônica, que foi um pedido para Nossa Senhora, e aí ela visualizou isso num sonho, enfim, a gente achou muito legal, olha só, ela conseguiu... Ela recebeu essa bênção, né? Ela pediu, ela foi lá Agora me faltou o nome da igreja. É lá em Marechal Floriano. Não, ela é em Espírito Santo lá, como é que é? Bom, mas assim, ó, Verônica, desculpe que não lembrei. Marechal... Não, é o convento que tem lá no Espírito Santo. Tá. Se você sabe, coloca qual é o nome do convento, ali, por Vitória, favor. Vila Velha. Isso, nos ajude, porque a memória tá meio falhada. Mas o que acontece? Ela sonhou... que ela chegou depois de ir nesse convento, depois de ter pedido pra Nossa Senhora, ela chegou em casa, o ponto que ela sonhava, o dono do lugar ligou dizendo que estava disponível. Naquela mesma noite ela dormiu e recebeu um sussurro ouvindo a Preciosa. Ela acordou e falou, é a Preciosa, e acabou, ponto não final. tem papo pra essa história toda. A outra história que é muito parecida é da Andrea, que é da Lojas Fã, que ela também sonhou com a loja, com as cores vermelho e branco, exatamente como ela é hoje, e ela ouviu no sonho Lojas Fã. Chegou pro marido e falou, marido, o negócio é o seguinte, é Lojas Fã e é Lojas Fã. E daí, tempos depois, quando uma pessoa estava fazendo uma assistência no ar-condicionado dela, ela descobriu que fã é ventoinha, ventoinha é vento, e vento, na verdade, fan em inglês é ventilador, é sopro, então é bons fluidos, né? Bons sopros. Mas olha que legal, isso marcou pra gente, porque a gente gravou o nome da loja por conta dela ter contado essa história. Tem também o caso da Proeza da Leoa, certo? Tu quer contar ou eu conto? Conta você. Proeza da Leoa, da Mariane, que também é do Rio Grande do Sul, e ela contou que
ela não conseguia entender por que só o leão leva a vantagem de que ele é o rei da selva. E cadê a rainha da selva, que é a leoa? Então ela quer, através do nome dela, mostrar que a mulher também pode tudo que ela deseja, então por isso proeza, porque ela tem várias proezas que a mulher pode conquistar, então proeza da leoa. Muito legal. Tudo tem história, minha gente. Exato, e tudo isso também, a gente até trouxe alguns exemplos aqui. A Zara é uma grande marca espanhola, a gente foi pesquisar, e na verdade o proprietário queria que fosse Zorba. Só que perto da loja, perto de onde ele abria a loja, tinha um bar que se chamava Zorba, que na época tem um clássico do cinema que se chama Zorba o Grego. E aí ele queria que fosse Zorba. E se não tivesse esse bar lá perto da loja, a Zara que a gente conhece hoje no mundo inteiro seria Zorba. Porque ele não mudou. Não, então Zorba não vai dar porque tem o bar ali, vai ficar... E ó, ele parou na etapa da investigação, né? Na etapa da investigação ele olhou... O pessoal vai achar que daqui a pouco, se eu abrir a Zorba aqui, vai ser o mesmo nome, vai ser o mesmo dono do bar Zorba que tem ali do outro lado da rua. Então eu vou ter que trocar o nome. E trocou pra Zara e ficou. E olha que interessante, Zorba pra mim é um nome muito mais masculino do que feminino. Tá certo que eles vendem tanto masculino quanto feminino, mas não sei, Zorba aqui no Brasil ela também tem até uma marca que é Zorba. Lá, a gente enfim, nunca saberemos, mas o nome mudou por conta dessa curiosidade. O senhor Amâncio Ortega está convidado a participar deste canal no YouTube para nos contar melhor essa história. Podemos falar em espanhol também. Enfim, fiz meu merchan aqui, mas falando sobre outro nome, tem a Gap, que eu sempre sabia que tinha um nome por trás e o que era a história, e lendo a marca de 1969, onde estava no auge ali do movimento hippie e tal, e o Gap é lacuna em inglês, e eles estavam querendo se referir à lacuna que existia entre os jovens e os adultos, da forma de pensar, da forma de agir, da filosofia de vida. Então rolou um gap, né? Uma lacuna. Uma lacuna. A própria Luísa tem história no nome. Né? Eu tenho história, então eu vou contar a minha história. Ó, pra vocês gravarem agora e saberem exatamente como é que se escreve. Existem várias formas de se escrever Luísa, mas agora você vai saber exatamente como se escreve Luísa, que é com Z. Sem acento. O teu, né? O meu. Só eu sou assim. Mentira. Não. Mas assim, ó, o meu nome é com Z, por quê? Porque tem uma música do Tom Jobim que é Luísa, e daí nosso pai tava saindo pra ir lá registrar a criança, e daí a minha mãe falou, mas e como é que eu escrevo? Com Z, com S, com acento, sem acento? E a minha mãe falou, vai lá ver o nome, como é que tá escrito no nome do CD lá, da música do Tom Jobim, e é daquele jeito que vai ser. Então é Luísa com Z. Isso então, aí. Tá dado o recado. Pode comentar aqui embaixo, adorei essa história, a melhor história da Luísa, mentira. Mas enfim, sempre tem alguma história, sempre dá pra contextualizar e criar um contexto na história, na cabeça das pessoas, isso. Com alguma história. Tudo isso ajuda a fixar a marca, porque o nome tem esse papel também, né? Através de uma história você consegue fazer com que a pessoa lembre do nome da sua loja. Isso é fundamental. Exato. E um cuidado aqui que eu anotei para a gente não esquecer de transmitir alerta bem importante. Cuidar com nomes que sejam limitantes. O que seriam nomes limitantes? Vamos pensar. Eu vou resolver abrir uma loja e aí eu coloco lá então Francisco Pijamas, né? A loja de pijamas do Francisco. E com o tempo eu acabo me ampliando o meu leque de produtos e eu passo a vender, além de pijamas, sei lá, produtos esportivos. Por que motivo não sei, porque peguei um exagero aqui de novo, mas como o meu nome da loja tinha pijamas, vai ficar muito estranho eu agora vender produtos esportivos. Então, nesse caso, se você limita, saiba que isso também pode ser um problema ali na frente. Daqui a pouco você vai ter que se reposicionar, né? Eu poderia trocar o nome da loja, tudo, né? Mas eu vou ter que dar uma muito maior. Tem todo um trabalho secundário. Agora também, se você pensar assim, não, mas eu quero nichar e eu vou vender pijamas e é isso, é bom colocar pijamas no nome, porque daí fixa
que você vende pijamas. Quem bateu o olho entende que é pijamas que vai vender. E pode ser já Francisco Pijamas, que são pijamas masculinos e tá tudo certo, mas aí você vai estar num nicho de mercado. E a gente sempre comenta que é muito bom você estar em um nicho de mercado. Inclusive, nessa segunda temporada aqui do podcast Vitrine Online, no primeiro episódio a gente falou sobre isso. Comentou sobre como se destacar nas redes sociais, então uma das maneiras é focar em um nicho. Eu gostei do antagonismo, porque dormir é completamente descanso e esporte vai lá e faz. Não, mas deu pra entender. Mas é ótimo, porque é exatamente isso. Às vezes, não, porque as pessoas acabam pedindo para que eu venda isso, venda aquilo, e eu vou agregando coisas e perco o meu foco. E aí é importante sempre voltar. Então, esses nomes restritivos é uma situação. E aí pode acontecer também de você estar pensando assim, a gente já recebeu diversas vezes quando a gente está falando sobre esse assunto dos nomes, como eu faço se a minha loja tem o meu nome? Né? Que nem a gente deu nesse exemplo, Francisco Pijamas, como é que eu faço se a loja tem o meu nome? É bom, é ruim, eu preciso mudar, será? E aí... Me diga. Não precisa mudar, mas saiba que o que acontece? Às vezes, tem aquele problema do ter que colocar um número que não tem absolutamente nada a ver, colocar ponto, colocar underline. Isso pensando no arroba. Pensando no arroba. Tá. Porque fica muito mais difícil de você ser encontrado, de você ser... de fixar essa informação na cabeça das pessoas, né? Pode ser muito positivo, por exemplo, se a sua história você começou, por exemplo, como sacoleira, todo mundo lembrava da pessoa, e daí então, todo mundo lembra que o Francisco porque ele sempre vendeu pijamas, e daí quando ele abriu a loja, é o Francisco exemplo, do né? Pijama, né? Então, fixa o nome, a gente tem até vários casos, agora me vem na cabeça a Fabiana, que é a nossa aluna da comunidade, e assim, quando as pessoas queriam alguma coisa, elas lembravam, é da Fabi, qual que é o nome da loja dela? Fabi Modas. Beleza, não tem nada de errado. Se tivesse alguma coisa, se você acha que tem alguma coisa de errado, mande um e-mail lá para luiza@magazineluiza.com.br. O nome da Magazine Luiza é o nome da dona da loja. Ou também pode mandar um e-mail para Luísa Barcelos, que também é dona da marca de sapatos, que talvez ela te dê uma opinião sobre isso. Não tem nada de errado. Vai ficar vinculado, que pode ser positivo, porque a pessoa vai lembrar daquela pessoa e no nome da loja ela vai lembrar mais ainda, né? Então pode ser muito positivo. Também pode ter o lado negativo de restringir. Daqui a pouco eu quero ampliar e eu quero vender, ter uma filial. Então até agora me lembrei também da situação, a gente tem uma outra aluna nossa, né, um casal da Cazul, que é uma loja de Maceió, que quando eles abriram a loja, eles já abriram pensando num nome que fosse desvinculado a eles, para que eles pudessem ampliar, quando eles quiserem abrir uma franquia em uma outra cidade, se eles quisessem abrir um e-commerce, se eles quisessem vender a marca, tudo isso. Então tem os prós e tem os contras, não está certo nem está errado, é só o seu nome, então pronto. Né? Então eu gosto que a Angélica e o André falaram assim, a gente botou Cazul Maceió, porque pode ser Cazul Caxias do Sul, Cazul Porto Alegre, Cazul São Paulo, pensando já numa ampliação da marca, então isso é bem, bem legal. E não tem nada de errado, então eu acho que são formas de você estruturar o seu negócio. É isso. Muitas vezes é essa situação de vincular a pessoa, aquela pessoa que está lá pilotando aquela loja, né? Então Exato. É positivo, não tem nada de errado. E assim, resumindo, de verdade, é a mesma coisa, muito parecido que escolher o nome de um filho, só que quando você vai escolher o nome da sua loja, você precisa não só pensar que ela vai ter uma personalidade, mas que ela vai ser comercial. Ela precisa dar várias outras informações que vão além de apenas um nome. Então tenha isso presente na hora de você definir o nome da sua loja. Isso, a questão do nome do filho, às vezes a pessoa tem o nome do filho e tanto faz o resto, né? A concorrência, se o dono da Zara tivesse definido o nome do filho e o bar da frente, ele gostasse muito do mesmo nome do filho do bar, pronto, ele botava e iam ser amigos com o mesmo nome. Mas na loja, daí tem uma questão toda estratégica de posicionamento, de personalidade, tudo isso que a gente falou aqui ao longo de todo esse episódio tem que ser levado em consideração na hora de definir o nome. Então,
é um processo que exige algumas... É um pouco diferente. Não que seja mais fácil, mas é diferente. É diferente porque você pode e deve gerar curiosidade, deve se distinguir das outras marcas, deve se destacar em relação à concorrência pelo seu nome, é uma forma de você fazer isso. Então, levar todos esses pontos em consideração na hora de definir como você vai ser chamado daqui para sempre é bem importante. Procurar nomes sonoros, procurar nomes que não sejam muito complicados, procurar nomes que a pessoa lembre fácil, tudo isso que a gente comentou aqui ao longo desse episódio. E, inclusive, se você gostou desse episódio, já dá o like, conta pra nós o nome da sua loja, que a gente esqueceu de perguntar lá no começo. É verdade. Conta a história pra gente, se inscreve aqui no canal e aciona o sininho para receber as notificações. E eu espero que você tenha aproveitado muito o episódio de hoje. Espero também, e ó, deixa aqui que a gente adora saber uma história. Combinado? Isso aí, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!